Graça e paz, igreja, vamos louvar o nome do nosso Deus. Em tempos difíceis, em tempos de adversidade, de conflitos, o Senhor tem prazer e Ele se alegra muito quando nós louvamos ao nosso Deus. Então, o convite nessa noite para que você louve o nome do Senhor, independente das suas emoções, do seu estado, daquilo que você tem passado, algo tem te afligido, não importa. Importa que o nosso Deus, Ele trabalha enquanto nós descansamos e quando nós louvamos ao nome dEle. Amém? Convido nesse momento, então, a você cantar com bastante fé, entendendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele vai à nossa frente, Ele abre os caminhos para nós. Tudo que nós precisamos é louvar o nome dEle. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Com muito louvor.
A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, louvado seja o nome do Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos refletir neste estudo bíblico que estamos caminhando para o final do livro da primeira carta de João. Quero ler com os irmãos do capítulo 5, versículos de 1 até o 14, inicialmente. Primeira de João, de capítulo 5, de 1 até o 14. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho da verdade: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Chamados para vencer. Vamos orar antes de refletirmos, de pensarmos nesse texto da palavra do Senhor, neste estudo bíblico. Senhor Deus, nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Bendizemos ao Senhor, porque Jesus é o teu Filho amado, que veio para nos trazer vida. E bendizemos a Ti, ó Deus, porque essa vida está em nós, através do Teu Filho. Abençoa-nos, Pai, na reflexão da Sua palavra. Abençoa cada um que nos ouve nesse momento, Pai. E que esta palavra possa frutificar nas nossas vidas para o reino do Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos no poder que há no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, aqui nós estamos, então, dando sequência ao estudo bíblico da primeira carta de João, quando ele chega, então, no capítulo de número 5, e depois de ter separado os que são de Deus, os que não são de Deus, ele segue dizendo da seguinte maneira: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Essa é uma verdade espiritual, essa é uma verdade infalível da palavra de Deus. Crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, esses que creem. Então, e ele vai dizer que quem é nascido de Deus ama o Pai e também ama o Filho. Então, nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, temos este sinal de que amamos o Pai, porque também amamos o Filho. E quando nós cremos, significa que nós somos filhos de Deus,
nascidos de Deus. Portanto, nós amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui está algo primordial na vida do cristão, daquele que é nascido de Deus, daquele que se importa com Deus, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Obedecer os mandamentos de Deus. O texto é muito claro, não precisaríamos nem ficar aqui dando voltas, porque ele é bem objetivo, ele é bem direto, ele vai dizer, nós amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Veja bem, e praticamos os seus mandamentos. Então, tem gente que tem muita dificuldade de praticar os mandamentos de Deus e diz assim, ser servos do Senhor não é fácil. Obedecer a Deus não é fácil, e muitas vezes não é. Mas nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus nos diz, e ela nos diz que os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. Percebam bem, queridos, que se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, as coisas ficam muito mais fáceis. Isso mesmo, se nós nos voltamos para Deus, se o nosso coração está concentrado, se a nossa mente se volta para as coisas de Deus, guardar os mandamentos do Senhor se torna uma tarefa muito mais tranquila. E é dessa maneira que Deus deseja que sejamos e que pratiquemos, que possamos guardar esses mandamentos de uma forma tranquila, sem peso, sem pesar, sem aquele dia a dia ficar pesado para nós, difícil, porque afinal de contas o Evangelho e ser servo de Jesus é um grande prazer e não é um peso realmente. Então, para aqueles que amam a Deus, guardar os seus mandamentos não é difícil, é isso que a palavra diz. Então, como que eu vou guardar esses mandamentos de uma forma mais tranquila, mais fácil de se levar no dia a dia? Por causa ou na prática do amor a Deus. Então, o amor que nós temos a Deus nos capacita e nos motiva a guardar os seus mandamentos. Percebam bem que o amor é a força que nos move, tanto para praticar verdadeiramente o Evangelho, amando ao nosso próximo, quanto diante de guardar os mandamentos. Percebam bem que eu só tenho essa força que me impulsiona se eu entender o Evangelho e se eu crer no Filho. Olha, se nós somos chamados para vencer, nós vamos falar a respeito disso, só existe um caminho para que sejamos vencedores. E este caminho só pode ser trilhado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, uma coisa vem puxando a outra, mas se eu entendi o Evangelho, se eu observei o que é a graça, o que Jesus fez por mim naquela cruz, ao nascer, viver, fazer todos aqueles sinais e ir para aquela cruz e morrer. E depois do terceiro dia, Deus o ressuscita. Então eu entendo essas coisas, então eu entendo por que eu guardo os mandamentos de Deus e eles não são pesados. Foi porque Deus me amou primeiro. Quando eu entendo um pouco mais esse amor de Deus, tudo fica mais fácil, porque primeiro ele se doou na cruz, para depois, então, nós o amarmos. Então percebam bem, se eu não amar a Deus, se eu não entender o que Deus fez naquela cruz, eu fico com uma dificuldade muito grande para guardar os mandamentos. Mandamentos esses que para aqueles que têm prazer no Senhor não são difíceis de serem observados. E ele diz assim, olha, quem é nascido de Deus vence o mundo. Aqui está a chave da nossa vida aqui nessa terra. Vencer o mundo.
Muitas vezes nós achamos que vencer o mundo é vencer na vida, é ser bem-sucedido. Mas vencer o mundo é algo muito mais profundo, porque fala de vencer todo um sistema de pensamento, fala de vencer toda uma vida que vai ultrapassar esses limites, que vai ultrapassar a nossa permanência e vivência aqui neste plano terreno, material, humano. Por quê? Porque quem é nascido de Deus vence o mundo por causa da sua fé. Então, é muito claro esse texto, porque ele diz, olha, quem crê em Jesus é aquele que vence o mundo. O texto é claro. Quem crê em Jesus é aquele que vence o mundo. Veja bem, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Está aí no versículo de número 5. Portanto, se nós somos chamados para vencer, nós somos chamados a crer. Ah, mas eu fui chamado? Sim. Quando Jesus morre naquela cruz, ele não faz acepção de pessoas. Quando Jesus morre naquela cruz, ele morre para todos, sem distinção. Entretanto, nós temos o poder de escolha, o livre acesso à palavra e a Deus para decidir se vamos crer ou não nele. E aí entra o nosso coração, e aí entra a disposição interior de cada um para que se submeta ao Evangelho. Para tudo isso nós dependemos de Deus. Entretanto, a palavra diz que a fé é que vai fazer com que vençamos. Porque a fé vai fazer com que eu creia no Filho. E eu crendo no Filho, eu sou um vencedor. Porque eu venci todo o sistema de valores anticristo. Todo o sistema que é contra Deus. E, portanto, eu venci o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, perceba bem, quem é nascido de Deus vence o mundo, porque ele é filho de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, vencedores, porque temos Jesus, porque temos a vida eterna, precisamos andar como filhos vencedores de Deus. Isso mesmo, é isso aí. Você é um vencedor. Não um discurso triunfalista que você é vencedor se você ganha X, Y ou Z, mas um discurso do triunfo de Jesus sobre a morte, porque afinal de contas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E essa é a maior vitória, porque ele vence o último inimigo, que é a morte. E ele também promete que todos aqueles que creem no seu nome também viverão de forma semelhante com que ele viveu. Então, quem é nascido de Deus vence o mundo através da fé. Essa vitória é a nossa fé em Cristo, Filho de Deus. E o texto vai dizendo assim, olha, este é aquele que veio por meio da água e do sangue. E ele não veio somente da água, mas com o sangue também. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. O Espírito é o próprio Cristo vindo habitar nessa terra. E o Espírito Santo, quando ele vai para o Pai, vem como Consolador. O próprio Espírito de Deus. O próprio Cristo, ele é batizado, ele passa pelas águas e ele também derrama o seu sangue. Então, o Espírito, a água e o sangue são unânimes nesse propósito de dar o testemunho de Cristo. Então, se aceitamos, diz o texto, o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, ele é muito maior. O testemunho de Deus é maior que o dos homens. E o testemunho que Deus dá é aquele que crê no Filho de Deus, que tem nele esse testemunho. Então, vamos lá. O testemunho que Deus dá é que aquele que crê no Filho de Deus
tem nele, tem em si mesmo esse testemunho. E aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso. Então, o que Deus fez? O testemunho de Deus a respeito do seu Filho é justamente que nós que cremos, temos o Filho em nós. Nós somos este testemunho. Nós temos em nós este testemunho de crermos em seu Filho. E quem não crê, faz com que Deus seja tido como mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. Nós carregamos esse testemunho de que Jesus é o Filho, é o Cristo, é o Filho de Deus. Esse testemunho está em nós que cremos, em nós que somos nascidos de Deus, que amamos o Pai e, por consequência, amamos o Filho. Então, nós somos testemunhos vivos de Deus a respeito do seu próprio Filho. Assim o texto nos encaminha. E então, vejam bem, para aqueles que são nascidos de Deus, que amam a Deus, guardar os mandamentos de Deus não é difícil. Também, quem é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória se dá através da nossa fé. Somos vencedores porque cremos. Somos vencedores porque temos fé no Filho. Deus dá testemunho do Filho porque em nós habita esse testemunho. Aqueles que creem dão testemunho do Filho. E se não for assim, se desprezarmos a Jesus, significa que nós fazemos de Deus um mentiroso. Pois bem, e ele diz assim, olha, e este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna. Percebam bem que coisa maravilhosa Deus fez por nós. O que esse testemunho nos leva, ou o que esse testemunho faz por nós? Ele simplesmente e maravilhosamente, ele nos dá a vida eterna. E o testemunho está no versículo 11, e o testemunho é este, que Deus deu a vida, nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Vamos deixar aqui bem claro, de uma vez por todas. Quer ter vida eterna, creia no Filho. Somente Jesus pode nos dar vida eterna. É isso aí. Somente Jesus. Então não há muitas conversas mais se basearmos agora a nossa vida nos testemunhos da palavra de Deus, no que a palavra de Deus me mostra, do que está escrito, e nós cremos e nós temos fé no Filho, e essa fé me leva para a vida eterna. Então veja bem, não há nada que você possa fazer para galgar ou para merecer a vida eterna. Porque esta só se dá através da fé no Filho. Porque quem fez todas as coisas foi Jesus. Por isso que Paulo, falando aos Efésios, vai tratar dessas coisas. A salvação não vem de vós. É dom de Deus. Através da fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não. O grande engano é achar que somos salvos porque praticamos obras. Não. O processo é invertido. Nós somos salvos através da fé em Cristo Jesus, por meio da graça, e então praticamos as obras. É ao contrário. Então nós cremos, e porque cremos no Filho, nos arrependemos, somos salvos. Então, como somos salvos, entendemos esse evangelho e praticamos as nossas obras, ou melhor, as obras de Deus. Então, ele diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Então, vamos ser claros. Eu não tenho certeza se eu sou um salvo ou se eu não sou um salvo. Nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que se você crê no Filho, se você se arrependeu, se você tem o Filho, você tem a vida eterna. Ponto final. Exatamente isso. Ou ponto inicial.
porque aqui começa a nossa esperança, aqui começa a nossa vida, aqui começa a razão da esperança que há em nós. A salvação em Cristo Jesus. Portanto, queridos, quem tem o Filho tem a vida. A palavra é clara. Se você nega o Filho, você não tem a vida eterna. E não há meio termo, não há meias palavras, não há como negociar com essa verdade. Se você crê, você é nascido de Deus, você é de Deus, você tem a vida eterna. Se você não crê, acabou. Não tem. Biblicamente é isso. Pode vir muitos discursinhos diferentes por aí, muitos ventos de doutrina, muitos enganos, mas a palavra de Deus, inspirada, diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Aqui não diz que você tem que ter o Filho e fazer isso, que você tem que ter o Filho e guardar aquilo. Não. Ah, se você não guarda um dia, você não vai para o céu. Onde está escrito isso? Ou você não tem comunhão com Deus? Onde está escrito isso? Tem gente que não gosta dessa expressão, né? Vai para o céu. Então vamos lá, não tem a vida eterna. Portanto, quem tem o Filho tem a vida. E no versículo 13 ele diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho. Que creem. Para que saibam que têm a vida eterna. Saibam que se você crê no Filho verdadeiramente, de todo o seu coração, você está garantido na comunhão com Deus, na vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui, João começa a entrar agora numa outra esfera. Ele diz assim, olha, se você tem a vida eterna e pedir segundo a vontade de Deus, olha, a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. E aqui está um problema, que a gente quer pedir as coisas pela nossa vontade. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que o Senhor me abençoe, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. É assim que a Bíblia diz? Ou se somos de Deus, acreditamos, temos o testemunho da vida eterna, não vamos nos importar com o que Deus pensa, com o que Deus acha, com as vontades de Deus, com a premissa do reino do Senhor. Uma grande maturidade nós temos visto e percebido no contexto social, no meio dito gospel, né, evangélico, que vivemos hoje, é achar que Deus está a nosso serviço o tempo todo. Que nós podemos dar ordem para Deus. Nós somos servos. Nós obedecemos ao nosso Senhor. Não tente ficar dando ordem para Deus. Não é esse o testemunho que Ele nos convida a dar dele. Mas nós temos que ter um coração cheio de gratidão, porque afinal de contas, esse é o testemunho, que quem tem o Filho tem a vida eterna. E quando nós temos a vida eterna, somos gratos. Então nossos pedidos, as nossas orações aqui, unidos na terra, ligados aqui na terra, deve ser um pedido para que a vontade de Deus seja feita, para que Ele nos ouça e para termos a confiança de que Ele fará. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Ah, gostaria de dizer uma coisa. A principal pessoa interessada em que a vontade do reino se manifeste e seja feita é o próprio Deus. Então nós precisamos ser, entre aspas, entendam bem, colaboradores de Deus aqui nessa terra.
Deus pode todas as coisas, de várias maneiras, mas Ele tem prazer de nos ter como seus servos, como parceiros de ministério, colaboradores do reino de Deus, que dão testemunho. Então, quando você entra carregando o testemunho de Deus, carregando o testemunho que Jesus é o Cristo, que veio nessa terra, que morreu e que ressuscitou. Então, você tem essa missão. E o que você vai fazer com isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que se você ainda tem dúvidas da sua salvação, se você ainda tem dúvida da sua vida eterna juntamente com Deus, saiba que o critério é único: crer em seu Filho. Você crê em Jesus? Você acredita nele? Ele é o Filho de Deus, o Cristo. Então você tem a vida eterna. E acabou. Nós precisamos colocar as coisas nos seus lugares, biblicamente falando. E ele escreve essa carta justamente para dizer àqueles que creem no nome do Filho de Deus, que saibam que têm a vida eterna. Então, somos vencedores porque temos a vida eterna através de Cristo. Fomos chamados por Deus para sermos vencedores, chamados por Deus para vencer o mundo através da nossa fé. Você foi chamado para vencer. Você venceu o mundo porque creu no Filho de Deus, porque creu em Jesus. Então, e somente em Jesus, temos a vida eterna. Não há mais outra condição, nem de mandamentos, de Antigo Testamento ou de Novo, a não ser o amor. Não há outra condição de mérito humano para sermos salvos em Cristo Jesus, a não ser a nossa fé. Então, você que é cristão verdadeiramente, que colocou a sua vida diante de Deus, creu no Filho, você é um vitorioso. Você é um vitorioso porque Jesus te salvou. Você é um vitorioso porque você tem essa comunhão com Deus. Você é um vitorioso, não é pelo que você ganha, não é pelo tanto de estudo que você tem, não é pela quantidade de obras que você realiza. Você é um vitorioso porque Deus te salvou. Nós somos vitoriosos porque Jesus morreu naquela cruz. Nós somos vitoriosos porque cremos em Cristo Jesus. Essa foi a explicação, o alerta, a exortação que João fez a esses irmãos que creem no nome de Jesus. A certeza da vida eterna, porque se temos a vida, é porque temos Jesus. Ou melhor, se temos Jesus, é porque temos a vida. Guarde isso, nunca se esqueça. A maior vitória que nós temos na vida é a nossa fé em Jesus. E é ela que nos dá esperança. E é ela que nos levará para o destino final, de acordo com a vontade de Deus. E assim, o nome do Senhor, o testemunho de Deus será exaltado em nós e através de nós. Que Deus, então, nos abençoe. Que Deus nos faça caminhar por essa jornada, pela nossa peregrinação aqui nessa terra, certos que a vida eterna nos espera, certos de que Jesus é o Filho de Deus, que veio, viveu, morreu e ressuscitou. E fazendo isso, indo para aquela cruz, Ele nos amou. E porque Ele nos amou, nós amamos a Deus e somos salvos por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agora te convido a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e juntos vamos pensar no que foi falado e orar a Deus com o coração agradecido. Se houver aí em você uma sombra de dúvida a respeito da vida eterna, espero que através dessa reflexão, desse estudo na palavra de Deus em 1 João, você possa ter tirado todas essas dúvidas e assim ter a tranquilidade no coração de saber que Deus tem algo
muito melhor para cada um daqueles que o amam. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós bendizemos ao Teu nome, quando mais uma vez clamamos a Ti, pedindo a Deus que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Agradecendo ao Senhor, ó Deus, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus nos deu a salvação quando cremos no Seu nome. Bendito seja o Senhor, Deus, eu peço a Ti, que o Senhor nos ajude a guardar os nossos corações em Ti, para que jamais nos afastemos dos Teus caminhos e assim prossigamos em direção ao alvo. E que o nosso desejo, ó Deus, seja de clamar ao Senhor para que a Sua vontade seja feita aqui nessa terra, para que o Teu reino ganhe expressão ainda maior aqui diante dos homens e para que tudo que pedirmos seja de acordo com o Senhor e possamos ver todos esses pedidos sendo realizados no Teu nome. Nós Te louvamos e bendizemos ao Senhor e oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Você é um vencedor, porque Jesus te amou. Louvado seja o nome do Senhor. Ore ao Senhor e não se esqueça, toda circunstância, o Senhor está no controle. Está no controle de tudo que está acontecendo no mundo, está sabendo de tudo isso e nós somos chamados a ter a nossa fé renovada no Senhor para que a vontade dele prevaleça aqui. Ore para que a vontade do Senhor prevaleça nessa terra, no nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, que o Senhor Jesus te traga todas as verdades da sua palavra em nome de Jesus. Amém.